Você está debatendo com uma pessoa e ela fala o seguinte: se você está dizendo que não é violento, então responda a seguinte pergunta com sim ou não. Você já deixou de bater na sua mãe? Este é um vídeo do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, eu sou o professor Aquino e neste episódio do Bala de Ideias nós vamos falar sobre 10 falácias. Em episódios passados do Bala de Ideias, eu já falei sobre 3 falácias que são comuns no debate político. A falácia ad hominem, a falácia do espantalho e a falácia do apelo à autoridade. Se você quiser assistir esse vídeo, veja no cartão ou então na descrição. Vamos começar com a falácia que eu já coloquei no início desse vídeo. Quando eu te perguntei se você já deixou de bater na sua mãe, está embutido nessa pergunta a premissa, que eu estou considerando como verdadeira, de que você, em algum momento, batia na sua mãe. E ao responder essa pergunta com sim, você acaba dizendo que continua batendo. Ao responder com não, significa que você já bateu algum dia e parou de bater. Em qualquer uma das duas situações, você está em maus lençóis. Então, essa falácia é a falácia da pergunta maliciosa ou a falácia da pressuposição, beleza? Vamos para a próxima falácia, que é a falácia da correlação ou falácia da causalidade. A pessoa faz uma correlação entre duas afirmações e, a partir disso, tenta concluir que uma afirmação vai causar a outra. Por exemplo, a pessoa diz assim: olha só, 100% das pessoas que tiveram câncer beberam refrigerante, pelo menos 1 litro, nos últimos 6 meses. Portanto, tomar refrigerante causa câncer. Nós temos aí uma falácia de correlação. Fez a correlação entre duas afirmações e daí tentou tirar uma causalidade, como uma causa a outra. E foi falsa. Outro exemplo dessa falácia da causalidade. A pessoa vai e diz: olha só, nas últimas décadas aumentou o número de pessoas que se declaram homossexuais. Também nas últimas décadas aumentou o número de casos de violência. Portanto, o aumento do número de homossexuais causa um aumento do número de violência. De novo, você tem uma falácia que é a falácia da correlação, a falácia da causalidade. Vamos falar agora da falácia da ambiguidade, onde a pessoa vai usar uma mesma palavra em situações diferentes, como se essa palavra tivesse a mesma definição nas duas situações. Por exemplo, a pessoa vai e diz: olha só, as leis, elas são textos que podem ser interpretados, tanto que os juízes podem ter interpretações diferentes da mesma lei. Portanto, a lei da gravidade é uma lei que é passível de interpretação e eu interpreto que a lei da gravidade é falsa. Nós temos aí, então, uma falácia que é da ambiguidade. Ele usou a palavra lei, que no sentido de direito, no sentido legal, tem uma definição, com a palavra lei, que no sentido de física, que no sentido do mundo natural, tem outra definição. Então, nós aí temos uma falácia da ambiguidade. Vamos agora para a falácia da inversão do ônus da prova. Nessa falácia, a pessoa quer passar para com quem ela está discutindo o ônus de provar aquela afirmação que ela está fazendo. Por exemplo, a pessoa vai e diz: olha só, eu sou um alienígena, prove que eu não sou um alienígena. Nesse caso, ele está afirmando que é um alienígena e está passando a necessidade de prova dessa afirmação para outra pessoa e não para ele mesmo que está fazendo a afirmação. Então, nós temos aí a falácia da inversão do ônus da prova. Vamos agora para a falácia do apelo à emoção. Nessa falácia, você vai fazer uma afirmação e tentar justificar essa afirmação colocando algum componente que seja sentimental, algum componente que seja emocional. Por exemplo, a pessoa vai dizer assim: você tem que inscrever-se nesse canal, porque se você não inscrever-se nesse canal, alguma criancinha vai ficar sem presente de Natal. Então aí você tenta apelar para a sua emoção, para daí você justificar a sua afirmação. Vamos agora para a falácia do apelo ao natural. Nessa falácia, a pessoa vai fazer uma afirmação e vai tentar justificá-la através de alguma característica que seja da natureza. Por exemplo, a pessoa vai dizer assim: olha só, os homens, adultos, eles estão férteis durante todo o mês, enquanto que as mulheres adultas estão férteis apenas num certo período do mês. Portanto, é natural que os homens possam ter relações sexuais durante todo o mês, enquanto que a mulher tenha relação sexual apenas num período do mês. Nós temos então o apelo a uma questão que é natural para tentar fazer a justificativa do seu argumento. Vamos agora à falácia do apelo ao popular. Nessa falácia, a pessoa vai dizer que uma afirmação é verdadeira porque existe uma quantidade grande de pessoas que acreditam que aquela afirmação é verdadeira. Por exemplo, nós vamos ter pessoas dizendo assim: olha só, muitas pessoas falam que vacina faz mal. Portanto, vacina faz mal. Então nós temos aí uma falácia do apelo ao popular. Vamos agora para uma falácia que é bastante comum de acontecer, que é a falácia da evidência anedótica. Nessa falácia, a pessoa faz uma afirmação e tenta justificar através de alguma impressão pessoal ou através de alguns exemplos de casos pessoais. Por exemplo, a pessoa vai falar assim: olha, eu tenho 3 amigos que são negros e que são contra as cotas raciais. Portanto, os negros, de maneira geral, são contra as cotas raciais. A pessoa usou, então, na sua argumentação, uma evidência anedótica para tentar justificar a sua afirmação.
Vamos agora para a próxima falácia, que é a falácia do apelo à hipocrisia. Nessa falácia, uma pessoa faz uma afirmação e a outra tenta refutar essa afirmação, dizendo que aquela primeira pessoa, nas ações passadas dela ou nas declarações passadas dela, tem alguma inconsistência em relação àquela afirmação que ela está fazendo naquele momento. Por exemplo, a pessoa diz assim: olha, eu sou a favor de que haja um controle do posse de armas. E aí a outra pessoa fala: ah, você é a favor do controle de posse de armas, mas você contratou uma escolta armada para te proteger. Então aí nós temos a falácia da apelo à hipocrisia. Outro exemplo, a pessoa fala: olha, eu sou a favor de que haja privatizações. Aí a outra diz assim: ah, você é a favor de privatizações, mas você estudou em uma universidade pública. Você é a favor de privatizações, mas você vacinou seus filhos em um hospital público. Então, de novo, nós temos aí uma falácia que é do apelo à hipocrisia. A última falácia que nós vamos abordar é a falácia da falsa dicotomia, ou a falácia do falso dilema, ou falácia preto e branco. Nessa falácia, a pessoa coloca a sua argumentação de tal maneira que é como se existisse apenas duas possibilidades, não existindo uma terceira possibilidade de interpretação. Vamos lá, dando um exemplo. A pessoa fala assim: olha, ou você é a favor do projeto Escola Sem Partido, ou você é a favor de professores, doutrinadores que são agentes comunistas. Nós temos aí uma falsa dicotomia. Outro exemplo, a pessoa vai falar assim: ou você é a favor de cotas raciais, ou você é um racista que acha que os negros devem ser inferiores aos brancos. De novo, nós temos uma falsa dicotomia. Beleza? Agora eu quero saber o que você acha dessas falácias que nós discutimos aqui. Você identifica no seu dia a dia algum exemplo dessas falácias? Ou você tem outras falácias que você gostaria de comentar? Coloque aí na seção abaixo. Não esquece também de deixar o seu curtir esperto nesse vídeo e compartilhar nas nossas redes sociais. Não esquece de inscrever-se no canal se você chegou até aqui e ainda não está inscrito. E eu vejo você nos próximos vídeos. Até mais e tchau!